Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatinã do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, Congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias. Estamos aqui para ministrar-nos uma aula da Escola Bíblica Dominical, cujo revista que utilizamos é as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no terceiro trimestre do ano 2026, e o título desse trimestre é a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos, e desta feita vamos estudar a lição de número 3, que é a graça que alcança todas as nações. Texto áudio: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Verdade prática, é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. E nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, depois do versículo 28 e 29, e depois do versículo 36 ao 39. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o de Moisés, não podeis salvá-los. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vamos aqui à introdução. A expansão do Evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Então, como já estudamos nesse trimestre, nós estamos estudando a Igreja dos Gentios. Há um ano atrás, nós estudamos a Igreja de Jerusalém e vimos já ali alguma dificuldade que houveram naquela época. Quando, na primeira edição, estudamos agora que Paulo, na época chamada de Saulo, vamos sempre falar Paulo para não ficar falando Saulo, Paulo, e Barnabé foram separados para a obra missionária por uma igreja que havia nascido entre os gentios, que Barnabé tinha vindo da paz de Jerusalém, da liderança dos apóstolos, para poder ensinar a palavra a eles, que foi até Tarso, escolheu Saulo para vir, e aí ficaram um ano ensinando, foram chamados cristãos, toda essa questão que já estudamos. E na lição passada nós vimos que depois de separados, eles fizeram uma viagem missionária junto, Paulo e Barnabé,
e foi levado também João Marcos com eles. Eles iam primeiro à igreja, iam primeiro à sinagoga, pregavam para os judeus. Normalmente os judeus não aceitavam e eles iam para os gentios. E estudamos vários aspectos. E aí nós tivemos, então, além da igreja de Antioquia da Síria, igrejas em outros lugares, em que pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, não sendo de origem judia, não eram circuncidados, não praticavam a lei de Moisés e assim por diante. E aí veio essa contenda, essa dificuldade, como ele diz aqui na lição muito bem, né? O primeiro desafio doutrinário do cristianismo. Até então, a igreja era considerada pelas pessoas não cristãs como uma seita dentro do judaísmo. No judaísmo do tempo de Cristo, nós tínhamos fariseus, saduceus, herodianos, tínhamos uma série de grupos que tinham divergência doutrinária. A gente vê melhor na Bíblia mais detidamente os fariseus, saduceus. O fariseu acreditava em ressurreição, em anjo, o saduceu não, uma série de situações. Então, o cristianismo é mais uma seita que surgiu dentro do judaísmo, mas não era isso. O cristianismo é o evangelho de Cristo. E ela está dissociada do judaísmo. Ela nasceu dentro com pessoas que praticavam o judaísmo, mas a sua prática é diferente. Os primeiros que se converteram ainda praticavam, eram circuncidados, porque eram judeus, viviam no meio da sociedade, praticavam coisas do judaísmo, inclusive até o próprio Paulo, no transcorrer do livro de Atos, aqui do estudo de Atos, não vamos ver lá na frente, algumas práticas, mas o que não era judeu, o gentio convertido, ficou esse impasse. Como muita gente que era fariseu antes aceitou Jesus, agora queria que os gentios se tornassem quase que um judeu. E aí veio o embate, aí veio a dificuldade. O que a igreja fez é o que ele diz aqui. Diante dessa crise que aconteceu, precisava tomar uma decisão, o que aconteceu? Se buscou o discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras. Então, vamos ver. O que é o certo fazer? O que é o correto? Vamos ver nas Escrituras. Sempre lembrando, quando a gente fala de Escrituras aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no início de Atos, é o Antigo Testamento. Depois que foi escritas as cartas paulinas, a de Pedro, a de João, e a de João principalmente no final do primeiro século. Os Evangelhos. Então, nós estamos ali com o testemunho verbal do ensinamento de Cristo, através dos apóstolos que estiveram junto dele, e as Escrituras são o Antigo Testamento. Então, olhando para as Escrituras, resolveram fazer o concílio de Jerusalém para tomar essa decisão. Então, durante essa lição, nós vamos estudar a graça chegou aos gentios. Principalmente no primeiro ponto, nós vamos ver um pouco do discurso de Jerusalém e depois mais um estudo detido sobre a graça. Então, vamos aqui. Quando a graça preserva a unidade da igreja. O Concílio de Jerusalém. Realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação, como acabamos de ler na leitura bíblica em classe. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação, como Paulo ensina na Carta aos Romanos, que foi uma carta focada principalmente no tema justificação, que ele fala que a circuncisão tem que ser no coração. A circuncisão, mesmo judeus que eram circuncidados, muitas vezes faziam coisas que não agradavam a Deus, então não estavam aprovados. Aprovada é a circuncisão do coração. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Então, o que nós vamos estudar aqui nessa lição, nesse ponto todo. Eu não vou dar uma definição de graça aqui, eu começar agora, porque a definição de graça vai ser dada no segundo ponto. Mas
lá vamos ver que essa foi a decisão da igreja. E decisão sob a direção do Espírito Santo. Havia um líder humano, Tiago, irmão de Jesus, vamos ver aqui que ele vai comentar isso aqui durante a subdivisão 4. Ele presidiu o concílio, e ali estavam os apóstolos, os presbíteros, para tratar. E também, pastor, mas só estavam aqueles favoráveis a que não houvesse essa. Não, havia os judaizantes estavam lá também. Então, ouviu-se um lado, ouviu-se o outro, foi emitida opiniões por Tiago, por Pedro, por outros, e por fim tomou-se a decisão, como está também no final da nossa leitura bíblica em classe. Então, esse é muito importante, esse aprendizado aqui. Então, foi necessário ter um concílio e chegar-se a um consenso sobre o que era aquilo que a igreja gentílica, vamos colocar assim, aqueles que se converteram ao cristianismo no meio dos gentios, tinham que fazer ou deixar de fazer. O relatório de Pedro, é do versículo 7 ao 11 de Atos 15. Pedro relembra a sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obra da lei. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é o versículo 11. Como o versículo 11 não está aqui, eu vou ler aqui em Atos 15, vou deixar até aberto aqui para que a gente possa, em outro momento, ter a necessidade de ler. Mas vamos ler aqui, Atos 15, versículo 11. Então, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Importantíssimo, veja bem, meu amado irmão, a Pedro foi dado o ministério da circuncisão. Então, ele pregava mais para os judeus. Mas a Paulo, da circuncisão, pregava mais para os gentios. Mas a primeira experiência, ou talvez não a primeira, porque a primeira foi de Filipe pregando para os samaritanos, depois para o núcleo da Índia de Candace, mas uma experiência tremenda, principalmente pelos apóstolos, a primeira pelos apóstolos foi Pedro. Quando ele está em Jope, e lá em Cesareia, onde habitava Cornélio. Cornélio tem uma visão. Cornélio era um homem que ajudava o judaísmo, que orava a Deus, que era temente, e que foi mandado que chamasse a Pedro, para que Pedro explicasse melhor para ele como ele desenvolveria a sua fé, vamos colocar dessa maneira. Como Deus sabia que Pedro ia recusar ir, porque Pedro tinha se convertido, Pedro tinha recebido o batismo de expressão, mas ele ainda continuava com aquela coisa do judaísmo de o judeu ser afastado do gentio. O evangelho é para quebrar a parede da separação, que o evangelho seja levado para as pessoas que não eram judias. E aí o Senhor dá uma visão para ele, ele vê um lençol com bate para a imagem, o Senhor falou, mata e come. E ele falou, nunca comi nada imundo, Senhor, o que eu purifiquei não torna imundo. E aí repetiu-se 3 vezes. Depois Pedro, recebe a visita de 2 homens que falam que Cornélio vai, e o Senhor avisa ele que viram 2 homens para ir levar até a casa de Cornélio, o Senhor falou que ia fosse com eles. Quando chega lá, ele pergunta a Cornélio, a sua família, a situação, explica por quê, conta da visão, e Pedro começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar, aqueles homens são batizados com o Espírito Santo. Pedro então, se vê obrigado, ele foi acompanhado com testemunhas, com outros judeus, outros cristãos de origem judia, e quando eles foram, eu não posso deixar de batizá-los nas águas. E batiza-os nas águas, e ali começa uma igreja, na casa de Cornélio, para a glória de Deus. Quando ele volta e chega a Jerusalém, ele tem que se justificar. Ele sendo apóstolo, ele sendo alguém que conviveu com Cristo, agora tem que se justificar o fato de ter batizado gentios. Para os irmãos verem como era a dificuldade na igreja primitiva, como a dificuldade que eles tinham. Mas essa experiência foi importantíssima. Deus já sabia de todas as coisas, então ele permitiu essa experiência para Pedro, para que agora, no concílio, ele pudesse manifestar a sua opinião, que certamente tinha um grande peso diante daqueles conciliares, daqueles irmãos que ali que estavam participando, daqueles obreiros que estavam participando daquela reunião que teria que tomar uma decisão. E ele diz, olha só,
Eu fui lá, na casa de Cornélio. Tudo isso que eu falei para os irmãos, ele relatou para eles. E lá, de foram baseados com o Espírito Santo, baseado nas águas, Deus abriu a sua graça para os gentios também. Ele deu esse testemunho. Esse testemunho fortaleceu toda a situação referente a isso que era necessário que a igreja entendesse, que até ali não estava entendendo. Veja que nós estamos estudando, eu vou repetir o título do trimestre, a Igreja dos Gentios, a chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. É o que o Senhor queria. E a igreja não tinha entendido ainda. Começa em Antioquia, da Síria, chamando Saulo e Barnabé próprio, que tinham chamado que era evangelização, a primeira viagem missionária, mas agora vem o primeiro empecilho, que é essa questão de querer tornar os cristãos como judeus. E aí, Paulo e todos os outros, Paulo, Barnabé especialmente, e depois Pedro ajudando também, vem a falar sobre isso. Agora vamos ver o relatório na subdivisão 3, o relatório de Paulo e Barnabé. Eu vou pedir licença para um pouco d'água, a garganta está um pouco complicada aqui, tá? Então vamos lá. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo, testemunho à aprovação divina. Atos 13, do 8 a 11, 14, do 8 ao 10 e 14, 19 a 20. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Então vamos lá. Ele deu 3 sinais. Eu poderia dizer que o maior sinal foi a salvação dessas pessoas, porque uma bênção na vida de uma pessoa é a salvação pela graça. Mas houve sinais. A primeira cidade, ou a segunda cidade, eles foram a Chipre, depois chegaram a Pafos, no segundo lugar, vou colocando dessa forma. Eles chegaram a Pafos e ali Paulo e Barnabé foram realizar o Procon Sérgio Paulo, na primeira e na segunda lição isso. E um encantador, Elimas, ou Bar Jesus, dependendo da língua, né, a ser traduzida, ele tentava impedir que Sérgio Paulo aceitasse a Cristo. Então Paulo diz que ele ficaria cego e que ali ele não veria a luz por um tempo. Este milagre, essa situação que aconteceu extraordinária, fez com que Sérgio Paulo aceitasse a Cristo. Então, essa foi a primeira situação. Depois, nós vamos ver aqui, eu vou até seguir aqui na Bíblia, né? Quando ele cura um homem, deixa eu ver aqui, para ler o texto. Corretamente, né? É que ele cita aqui, perdão, meus amados irmãos, Atos 3, 8 a 11, Atos 14, 8 a 10, aqui. Estava sentado em Listra, eu estava procurando um texto, certo varão leso dos pés coxos desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Então, um homem que era coxo de nascença. E Paulo e Barnabé curaram ele. Outro sinal. O terceiro sinal que ele fala aqui é que depois Paulo apanhou, né, no capítulo 14, 19 e 20, e sobrevieram, porém, os judeus, pelejaram Paulo, arrastaram para a falsidade e estava como morto. Mas Deus permitiu que ele não morresse. Então, 3 sinais que Deus estava nessa situação. Por que colocar esses sinais? Amado irmão, logicamente, não vamos falar uma coisa aqui importante para ensinamento. Não é que você está vendo um milagre em algum lugar, que Deus está nesse lugar. Existem milagres nas seitas e heresias também. Mas ali estavam 2 homens de Deus, separados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Então sabíamos que aquele milagre foi Deus que fez. Aquele homem, Bar Jesus, o Lima, não combinou com Paulo que ele ficaria calado durante um tempo para fingir que estava mudo. Ele ficou mudo realmente. Paulo foi apedrejado realmente. Aquele coxo, ele
estava coxo, todo mundo sabia que ela era coxa. Então foram sinais, maravilhas que confirmaram. Se Deus estava fazendo esse sinal no meio do gentio para salvar os gentios, por que essa situação? Agora exigiu dos gentios. E ainda fala ainda que os gentios foram salvos pela graça, sem exigência da lei. Não havia exigência da lei. Então, por que agora querer colocar a lei? Por que agora querer colocar essa situação sobre os gentios? Quando Paulo pregava e eles aceitavam, Paulo não pregou, não, olha, eu vou pregar para vocês aqui, Jesus que morreu na cruz, a graça, a salvação, mas olha só, se você aceitar aí Jesus como Salvador, você tem que se considerar. Paulo nunca pregou isso. E aqueles homens aceitaram a Cristo. Porque agora, depois de salvos, remidos, lavados no sangue cordeiro pela graça, tem que apontar para eles que eles têm que fazer alguma coisa para aí sim alcançar a salvação. Então, essa questão da graça nós vamos ver mais detidamente no segundo ponto, como eu já disse aqui, porque ele vai dar uma definição de graça, vai falar algumas coisas. Esse é o segundo e terceiro ponto, mas já estamos tocando no assunto aqui. E vamos então agora para o final deste ponto 1, porque dessa vez ele colocou 4 subdivisões, não 3, como ele costuma colocar 3 subdivisões no ponto 1, 3 subdivisões no ponto 2 e 3 subdivisões no ponto 3. Vamos aqui, o discurso de Tiago. Tiago, o justo, irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Vamos até ler Gálatas 2:9, né? Para a gente ver aqui, que Gálatas também é uma carta importante sobre essa questão dos judeus querendo, os judaizantes querendo que a igreja da Galácia virasse quase uma igreja judia, né? Então, Gálatas 2:9 diz: e conhecendo Tiago, e Cefas e João, que era considerado como coluna, e a graça que me havia dado, deram-nos a desta comunhão, comigo com Barnabé, que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Tiago, Cefas e João, esse Tiago é irmão de Cristo, que presidiu esse concílio. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formarem dentre eles um povo para seu nome, fundamentando sua proposta nas Escrituras, citando Amós. A pastora citou Amós, aí veja que o que a gente falou, meu amado irmão, que aqueles homens basearam a sua decisão nas Escrituras. E Amós fala sobre isso, pastor, vamos lá, 9, 10 e 11. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem nos encontraram mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar seus ruínas. Peraí. Desculpa, é 11 e 12. Eu li um a mais. Como no dia da antiguidade. Agora vamos ver o 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Todas as nações são chamadas pelo meu nome. Então, veja bem. Mostrando que a inclusão de gentios já fazia parte do plano redentor, que estava lá no Antigo Testamento isso. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas as abstinências de práticas que comprometeriam a comunhão. Quais são elas? Idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por cartas às igrejas científicas enviadas com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, afirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé contra João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Eu fiz questão até de separar o versículo aqui para ler. Em Colossenses 2:10 diz: Aristarco, que está preso comigo, o saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, receber. Depois a gente comenta. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece pelo dom de salvação a todos, sem distinção. Então, o que Tiago fez? Tiago ouviu a palavra de Pedro, relatórios de Saulo e Barnabé, a posição dos judaizantes ele já conhecia, e ali ele, fundamentado nas Escrituras, especialmente em Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, mostra para eles que o plano redentor estava nas Escrituras.
nós podemos citar vários gentios que se converteram no Antigo Testamento. Rabi, a prostituta, Ruth, a moabita, Naamã, o Ciro. E vamos procurar na Bíblia, vamos ver outros que se converteram, que eram gentios, mas que se converteram ao Deus de Israel. Então, veja que o plano era este do Senhor. Jonas foi pregar em Nínive, e naquele momento, Deus mandou que ele pregasse em Nínive. Ele pregou em Nínive e aquele povo se arrependeu. Então, veja bem, amado irmão, que estava no Antigo Testamento. Mas, pastor, bom, circuncidar não precisa, certo? Guardar o sábado não precisa, não está aqui. Fazer festa da Páscoa, festa do... Não precisa, isso é para o judeu. Mas não precisa de nada? Não precisa. E aí foi consenso do concílio, com a direção do Espírito Santo, que é bem colocado lá, porque não é uma decisão deles, é guiado pelo Espírito Santo. Os gentios tinham que se abster da idolatria. Não. Eu não sou judeu, eu posso adorar a Jesus e posso adorar outro Deus junto, ou outra coisa, outro objeto. Não. A imoralidade sexual, seja qualquer que for, adultério, fornicação, pornografia, qualquer uma, imoralidade sexual é proibida para o gentio, como é para o judeu. Aqui só estava falando para o gentio. E também essa questão das carnes, a carne sufocada é a carne com sangue, aquela coisa de galinha, molho pardo, chouriço, isso, biblicamente, o cristão, que nós somos do gentio, não pode comer. Está na Bíblia, está aqui colocado. Essa decisão foi mandada por carta, foi escrito, foi oficializado, enviado através de Paulo e Barnabé, e Judas e Ciro, que também eram profetas, foram juntamente com eles. E ali anunciaram os gentios, e ali, louvado seja o nome do Senhor, houve consolo e unidade. Agora, se alguém chegasse lá, entre os gentios, da parte, isso aconteceu depois na Galácia, é uma discussão que foi antes ou depois, mas alguns entendem que foi depois. Na Galácia, alguns foram lá, depois disso ainda tentaram fazer com que os Gálatas, que eram gentios, também se circuncidassem. Mas agora eles sabiam que não era necessário isso, estava claro, porque Paulo e Barnabé passaram por todas as igrejas. E, por fim, infelizmente, houve uma divergência entre Paulo e Barnabé. No meio da primeira viagem, João Marcos voltou a partir da Panfilha, e agora, quando eles iam para a segunda viagem, visitando as igrejas, a qual eles já tinham ido depois de um tempo, Barnabé queria levar João Marcos. Paulo não queria, e eles tiveram uma contenda. E, como diz aqui o texto, Barnabé pegou João Marcos, partiu para uma viagem com ele, foi viajar com ele, e Saulo, depois nós vamos ver, pegou Silas, depois também teve Timóteo, e fez a sua viagem missionária. Pastor, explicou para sempre? Não. Em Colossenses 4:10 que lemos, quando ele disse que a igreja recebeu esse marco, em 2 Timóteo 4:11, que era a última carta que ele escreve, ele diz que João Marcos era importante para ele também. João Marcos foi restaurado. Essa situação, Paulo perdoou, Paulo teve a convivência com ele, como tem que ser. E ele diz aqui no final desta subdivisão que a decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom da salvação a todos, sem distinção. Essa decisão foi tomada também pela graça de Deus, que nós vamos estudar mais detidamente a partir do ponto 2 da lição. Divisão 2, um presente de salvação para todos. E a primeira subdivisão, o que é a graça de Deus? Então, agora vamos estudar a graça mais detidamente. Então, vamos ver aqui. A palavra grega, charis, significa favor, bondade, dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Efésios 2, 8, 9, já foi citado aqui várias vezes, inclusive diretamente, para a graça sois salvos, isso não vem de vós, é o nome de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Diante do drama universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. O que é isso, pastor? Veja bem,
o homem pecou. Adão e Eva pecaram e nós, como está em Romanos 5,12, herdamos o pecado de Adão e Eva. Nascemos com a tendência pecaminosa em nós, enquanto estamos como crianças, na inocência, o pecado não é imputado a nós. Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Quando estamos na idade da consciência, então agora precisamos que os nossos pecados sejam perdoados. E a única maneira de ser nossos pecados ser perdoados é pelo meio que Deus quis fazer, enviando seu Filho Jesus, também Deus, para viver aqui na terra e morrer na cruz do Calvário e pelo seu sangue sermos perdoados. Isso foi uma iniciativa de Deus, não foi uma iniciativa nossa. Há vários textos na Bíblia que falam isso. Ele nos amou primeiro. Não merecemos isto, por isso a definição de graça é favor imerecido, né? Como ele diz aqui, favor, bondade, dom imerecido. Eu quero ser salvo sem Cristo. Não poderá ser salvo. Sem a graça, não poderá ser salvo. Porque não são as nossas obras. Não é o que eu faço ou deixo de fazer. Eu não serei salvo porque eu não bebo, não fumo, não jogo, não adultero, porque eu não faço essas coisas, mas posso pecar de outra maneira. Eu sou salvo porque qualquer pecado que eu cometer, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz, mas qualquer pecado que eu cometer, se eu me arrepender dele, a metanoia, né? A mudança de vida, a mudança de pensamento, voltar atrás e voltar a trilhar o caminho do Senhor, ele nos perdoa, como está lá. Filhinhos, tenho dito que eu não pequei, mas se pecar, tenho advogado. O sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo pecado. Então, é graça. Não tem mérito nenhum. Pastor, eu não faço nada, não tenho obra nenhuma. Não, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, mas tem o 10. O Senhor preparou obras para nós. O que eu faço ou deixo de fazer, faço porque sou salvo. Se eu não bebo, não fumo, não jogo, ou se eu leio a Bíblia, oro, vou à igreja, vou a uma vigília, vou a uma consagração, vou à escola dominical, evangelizo, toco um instrumento, canto ao Senhor, não faço para ser, faço porque sou. Porque a minha obra não vai me salvar. Então, isso tem que ficar bem claro. Eu já estou quase dando a lição toda nesse ponto, mas ele vai depois falar outras situações, mas a graça é isto. E isso tem que ficar bem claro. Nós, metodistas pentecostais, e assim como a Assembleia de Deus, que é autora da revista, somos arminianos de origem wesleyana. Então, nós cremos que o homem pode perder a sua salvação. Que não existe uma predestinação fatalista. Existe a predestinação da igreja. Eu aceito a Cristo, faço parte da igreja, permaneço até o fim, dia da minha morte, o dia do arrebatamento, serei salvo. Completarei a minha salvação, o último momento que é a glorificação. Mas hoje, eu estou aqui, o Espírito testifica comigo, eu sou o Espírito de Deus, eu sou um salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Vamos ao segundo ponto. Jesus Cristo como a manifestação da graça. Eu já falei, mas vamos já repetir, né? A graça alcança a sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Está lá em 2 Coríntios 8, 9. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Vamos ver aqui. É sempre bom ler esses textos, né? Para a gente aprender bastante. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. A Bíblia trava aqui, mas vamos lá. 2. Porque a graça de Deus será manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à piedade, as compulsões mudando, vivamos neste mundo, neste presente século, sóbria, justa e clemente. A graça nos ensina. Sua morte substitutiva e ressurreição garante redenção, perdão, nova vida àqueles que creem. É isso, pastor. Está lá em João, capítulo 1, versículo 17. Eu marquei alguns textos aqui, mas estou lendo outros. O ideal é que a gente leia todos, né?
Então vamos lá, o que diz o 17? Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então vou enfatizar o que eu já disse no ponto anterior. Não há salvação sem Jesus. Primeiro você tem que crer que Jesus é Deus. Ele estava aqui nesse mundo, ele era 100% homem, 100% Deus. Está claro, já estudamos isso na escola dominical. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim por diante. Tantos textos no Antigo Testamento que nos mostram que a Trindade era uma unidade composta. Ok? Jesus declarou que era Deus. Por que é tão importante ele ser Deus? Porque é Deus vindo ao mundo nos trazer a salvação. Deus não pegou um homem falho, fez um milagre na vida dele para deixar ele sem pecar e para que ele pudesse morrer na cruz. Não, foi o próprio Deus. Foi tentado, mas não pecou, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 15. Era um sacerdote como que pode se compadecer de nós, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele veio aqui na Terra com a missão. Qual a missão de Jesus aqui na Terra? Fazer milagres? Sim, mas não era mais importante. Curar pessoas? Sim, mas não era mais importante. Expulsar demônios? Sim, mas não era mais importante. Mais importante, a missão dele era morrer na cruz do Calvário para trazer salvação e vida eterna a todos que nele creem. Deus amou muito a maneira, Deus seu filho ingênuo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio morrer na cruz do Calvário para que eu e você e qualquer pessoa, em qualquer momento da história da humanidade, pudesse a salvação. Então, Jesus Cristo como a manifestação da graça. Até então, não se conhecia a graça. É interessante o ponto que ele falou aqui. A lei é ruim, pastor. A lei é pecaminosa? Não. A lei, ela apresenta o pecado, mas ela não tem poder para perdoar o pecado. Cristo tem, mas ele não somente perdoa, ele justifica e transforma. Então, não é apenas dizer assim, você está perdoado. E agora? Agora, não. Eu sou justificado e transformado. O crente ele não pode levar a culpa do pecado que ele cometeu. O pecado que ele cometeu, Cristo já levou na cruz do Calvário. Agora, por diante, ele é um justificado. O que é um justificado? É alguém que não pecou, não alguém que pecou, mas alguém que tomou o lugar dele. E é Cristo que fez isso. Por isso que eu não posso entender que é minhas obras, porque minhas obras são falhas. E não somente justifica, mas ele também diz que transforma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se novo, nós fomos transformados pelo Senhor. Nós somos transformados por um projeto da igreja, por um programa da igreja, por uma série de regras da igreja. Não. Se essa transformação for assim, ela é inválida. Nós somos transformados pela ação do Espírito Santo no nosso homem interior, através de Cristo Jesus, para nos tornar novas criaturas nele. Agora vamos ver. A graça é para todos os povos, sem exceção. Muito importante. Nós já falamos sobre isso, mas vamos repetir aqui. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça, mediante a fé. É o versículo 11, nós já lemos aqui. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Está em Romanos 10, aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Já lemos também. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem for alcançado por ela responde com gratidão à fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência ao amor. É para alguém específico? Não, não é. A Bíblia não diz isso. Era sem exceção. É o que diz o Concílio. Eu vou repetir para os irmãos aqui, meu irmão. Eu já li, vou ler de novo. É o que nós estamos estudando hoje, capítulo 15 de Atos, está aqui. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Nós, os judeus, e eles, os gentios, ou seja, quem aceitar a Cristo como Salvador. Aí eu volto. Eu preciso ser circuncidado. Eu estava no seminário, e o seminário, não sei porquê, aceitou uma pessoa de uma... Eu vou chamar de seita, eu não vou falar o nome dela aqui no YouTube, mas é uma... que tem por regra
para que você seja membro desta igreja, você tem que guardar o sábado. E acabam colocando o sábado como uma condição para a salvação. E aquelas igrejas que não guardam o sábado, elas estão erradas. Ele chegou e foi, no intervalo, foi conversar conosco, era muito novo, estava iniciando o seminário. Eu disse para ele, meu irmão, tu vai ser considerado? Ele falou, não. Então vai ser considerado, depois você vem conversar comigo sobre guardar isso aqui. Então veja bem, meu amado irmão, antes de haver sábado, por exemplo, que foi instituída na lei de Moisés, na lei de Moisés, Abraão já recebeu a questão da circuncisão. E aqui a discussão com os judeus era que ele queria que os gentios se circuncidassem. Consequentemente, se eles se circuncidassem, não tinham que guardar sábado, festa da Páscoa, festa disso, algum deles iam ter que se tornar nazireu. Não, meu irmão, não precisamos nada disso. Não precisamos ter uma arca da aliança dentro da igreja. Não, nada disso. Não. Esquece tudo isso. É a graça de Deus que nos salva. É a graça de Deus que nos salva. Ponto anterior, eu falo de Cristo. Não é guardar coisas. A Igreja Metodista Pentecostal tem um estatuto, pastor? Tem. A Igreja Metodista Pentecostal pede ao seu membro que guarde a sua Constituição? Sim. Mas isso não quer dizer que a pessoa será salva por guardar ou não. Porque se porventura alguém não guardar um ponto da Constituição, dependendo, e os pontos da Constituição são bíblicos, ela vai entrar na disciplina, mas vai ser sempre chamado ao arrependimento. Ok? E a disciplina não é dizer que a pessoa está excluída do reino. É o Senhor que vai fazer isso no último dia. Não somos nós que vamos fazer agora. Então, veja bem, meu amado irmão. O que temos que guardar? A palavra de Deus. O que temos que crer? Que somos salvos por sermos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Então, não posso dizer para você que você só vai ser salvo porque você guarda o sábado. Você cumpre outra meta que era do judaísmo. O judaísmo continua aplicando isso até hoje. Porque eles ainda não acreditaram que Cristo é o Messias. Nós já cremos que Cristo é o Messias. Nosso descanso está no Senhor. Então, não precisamos de nada disso. Aí ele vai adiante. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Não tem barreira em Cristo. Todo aquele que vier a ele poderá ser salvo. Todo invólucro no Senhor será salvo. Esta graça universal deve ser recebida pela fé em Cristo, o único Salvador. Já falei isso, não vou repetir. Outro meio, pastor? Não. É só em Cristo. Não adianta procurar Padre Inciso, memória parecida, não sei mais o que, Buda, Maomé. Não. A salvação é em Cristo. E nem eu poderia citar nome de pastor. A salvação é pelo pastor Hélio? Não, de maneira nenhuma. O pastor Hélio precisa da graça de Cristo para ser salvo. Sem ela, ele não é nada. Aí ele fala uma coisa que é muito importante, meu amado irmão, olha só. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Então, essa graça vai me ensinar, vai me corrigir no que eu tiver errado e vai me fortalecer. E aí ele diz mais, para quê? Aquele que é alcançado por gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, 32, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, a minha vida tem que ser uma vida que glorifique o nome do Senhor. Tem que ser uma vida a qual eu faça as coisas, não para que o meu nome seja exaltado, mas para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Agora vamos para o ponto 3. Crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Subdivisão 1, Hebreus 4,16, que ali fala dessa aproximação. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Eu até grifei isso aqui, depois vou falar, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na sua obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Está em Hebreus 10, 19, 22, Efésios 3, 12. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência,
pois sem fé é impossível agradar a Deus, a definição de fé de Hebreus 11:6. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado. O Senhor jamais despreza. Salmo 51:17. Coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Ele procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Então, vamos começar pelo primeiro. Eu estou na graça, mas eu preciso crescer na graça. E no conhecimento de Cristo. O que é isso? Amadurecimento espiritual contínuo. Mas como se dá esse amadurecimento espiritual contínuo? Nós vimos parte disso na lição lá de Abraão, Isaac e Jacó. Os problemas que eles passaram fizeram eles amadurecerem, até mesmo seus erros. E se a gente for ver, não só na história de Abraão, Isaac e Jacó, que estudamos no último trimestre, nos outros patriarcas, nos apóstolos, isso é uma situação. Segunda coisa, hoje para nós, veja bem, meu amado irmão, eu vou falar isso, eu falei em vários vídeos, falo na igreja quase todas as pregações. O crente tem uma vida de comunhão com Deus. Ler Bíblia, orar. Ah, pastor, eu vou ler a Bíblia assim. Quando chegar lá no culto, o dirigente vai dizer, vamos ler aqui Salmo 100 responsivamente. Aí eu vou ler. Não é isso não, meu marido. É na tua casa, diariamente. Orar. Ah, vou orar, pastor, vai ter terça-feira de oração, na congregação Santa Marta, sexta-feira. Vamos chegar lá, vamos orar. Não, meu marido, não é essa aquela oração de 15, 20 minutos. É na tua casa tirar um período do seu dia para orar a Deus. Aqueles que podem jejuar, jejuarem. Aqueles que não estão doentes, possam estar na igreja, congregando, aprendendo. Como o salmista disse, eu quero estar na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Enfim, todas essas experiências espirituais precisamos. Deus nos concedeu ela. Deus nos deu, então precisamos crescer. Precisa ter um amadurecimento espiritual contínuo. É de fé em fé, como a Bíblia diz. Não podemos ficar lá no leite maternal, nós temos que nos alimentar com comida sólida. Aí ele diz, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em mérito humano. Não vou comentar de novo, porque eu já disse isso para os irmãos. Não é mérito, não é mérito. Aí ele fala sem fé é impossível agradar a Deus, também muito importante. Fala do coração quebrantado e contrito. Eu não posso ir adiante de Deus com soberba, mas tenho que ir diante de Deus, quebrantar diante dele. Não em palavras, mas em atitudes. E, por fim, ele fala que esse trono da graça, temos acesso a ele, dele procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos do seu perdão, do socorro, como diz aqui em Hebreus capítulo 4, 16, o Senhor no tempo oportuno nos ajudará, e o poder espiritual para vencer todas as batalhas. Agora vamos à segunda subdivisão. Quando devemos chegar ao trono da graça? Tem um tempo específico. As Escrituras orientam que buscamos a graça em tempo oportuno, que eu acabei de comentar aqui. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato, na necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia e jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança hoje e sempre pela fé em Jesus Cristo. Vou tomar mais um pouquinho d'água, que a garganta está meio seca. Lendo esse texto, eu me lembrei de um professor meu no seminário, no Instituto Pentecostal, não me lembro mais o nome dele, já falecido. Ele contava o testemunho dele. Ele foi um homem do mundo, fez todo tipo de coisa errada e se converteu. E ele se casou, ele contava para a gente, casou com uma moça virgem, e essa moça, ela não tinha nenhuma maldade, não conhecia nada do mundo, né? Vamos ver, há 50, 60 anos atrás, era mais fácil. Você não tinha tanta besteira na televisão, na internet, acesso a tanta porcaria como as pessoas têm hoje. Então, ele casou com ela. Logo depois, ela faleceu com câncer. A mente dele meio titubou e ele quase foi para o deísmo. Pastor, o que é deísmo? Eu vou dar uma bem simplificada a ideia dele.
Daí eu prego mais ou menos assim, Deus criou todas as coisas, depois fez leis para que o mundo funcionasse, e depois foi embora, e o mundo funciona aí com essa lei, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não, 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 de maneira nenhuma. Aqui em Hebreus capítulo 4, 16, diz claramente, podemos acessar o trono da graça em tempo oportuno, ou seja, o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da nossa necessidade. Não podemos, porque aconteceu uma tragédia na nossa vida, a perda de um familiar, a perda do emprego, alguma coisa, nos afastamos de Deus, porque Deus nunca nos afasta de nós, nunca se afasta de nós. Jesus prometeu, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Embora muitas vezes a gente não consiga vislumbrar a presença de Deus, mas Ele está presente ao nosso lado, guardando, protegendo, livrando, tudo aquilo que Ele fala, dando a graça. E Deus não está inacessível lá no céu, a qual você não possa chegar a Ele. Não, não, não. Você pode chegar a Ele diariamente. Você pode chegar a Ele todas as horas do dia. Não tem hora marcada. Ah, pastor, a melhor hora de orar é de madrugada. Não, meu amado irmão. Se você pode orar de madrugada, quer orar de madrugada, ore de madrugada. Terá bênção. Mas se você pode orar de manhã, ore de manhã. Se você pode orar de tarde, ore de tarde. Se você pode orar de noite, pode orar de noite. Se você puder orar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, seria maravilhoso. Mas a hora que você for orar, a hora que você se colocar à disposição de falar com Deus, Ele está pronto para te ouvir. A hora que você resolver ler a palavra, seja de manhã, de tarde, de noite, até mesmo de madrugada, Deus vai falar com você através da sua palavra. Então veja bem, meu amado irmão, tudo está livre para nós. Ele diz aqui, ó, o Senhor é socorro bem presente na angústia, Salmo 46, versículo 1. E jamais se atrasa. Deus não se atrasa, Deus tem um tempo certo. E nós aqui, muitas vezes, queremos adiantar as coisas. Nós queremos que Deus faça algo quando ele não é tempo dele fazer. Abraão esperou 25 anos, Isaac esperou 20, Davi eu não sei exatamente quanto tempo esperou, mas pelo menos 7 anos para reinar sobre todo Israel ele esperou mais tempo. Mas ele reinou sobre Judá durante 7 anos. E a unção do Senhor era para reinar sobre todo Israel. Depois de 7 anos, aí todo Israel colocou ele como rei, ele reinou 33 anos. Mas ele esperou antes, porque a unção veio muito antes. E assim vai com todos os outros homens e mulheres de Deus. Para que a bênção chegasse, houve necessidade de um tempo. E esse tempo não é um tempo desperdiçado. Esse tempo não é um tempo jogado fora. Esse tempo não é um tempo que não valeu de nada. Não, é o aprendizado. Como já vimos no ponto anterior, é o crescer na graça. É crescer na vida espiritual, na sua maturidade. Então, veja bem que é isso que esse texto nos diz. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a pouco, mas permanece aberto a todos os crentes que possam chegar à confiança, hoje e sempre, pela fé em Jesus Cristo. Vamos para a última subdivisão, o que recebemos a nos chegarmos ao trono da graça. Interessante, né? Ele primeiro ponto ali, como nos aproximar, quando nos aproximar e o que recebemos quando nos aproximamos. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual, capacitação para viver segundo a sua vontade. Ele citou aqui 3 vezes Romanos 3, 24, eu vou ler para o irmão. Não sei se eu já li, acho que não, vamos ler de por ali. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele cita também Filipenses 2,13, eu vou ler também Filipenses 2,13. Vamos lá. Filipenses 2,13. Que diz, não sei nem se eu já li, a gente vai lendo o versículo depois. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Mas aqui há vários textos, eu não vou poder ler todos, mas vamos lá. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Aí vem 2 Timóteo 2, de 11 a 12, que já lemos, 2 Pedro 3, 18. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados. A palavra, 2 Timóteo 3, 15, a pregação do Evangelho, Romanos 1, 16, a oração, Hebreus 4, 16, o jejum, Mateus 6, 16 a 18, a adoração, Colossenses 3, 16, a plenitude do Espírito Santo, Efésios 5, 18, não pois milhares convém que condena, mas encheu do Espírito, e a comunhão à mesa do Senhor, Atos 2, 42. Olha só quanta coisa maravilhosa.
A vida cristã depende dessa graça. Então, o que recebemos? O que recebemos é misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual, capacitação para viver segundo a sua vontade. Porque a nossa vida tem que ser segundo a vontade de Deus, não é segundo a minha vontade. Então, nos chegando a Deus, e aí ele fala os meios, que eu já disse, mas vou repetir para você. Palavra. O que é palavra, pastor? É ler e ficar atento à pregação da palavra. Quantas pessoas vão à igreja, o pregador está pregando, ele está pensando no que ela vai fazer amanhã no trabalho dela, na escola, ele não está nem aí prestando atenção para a pregação. Então você não está aprendendo. Tem que aprender. A palavra. É a pregação do evangelho. E aí a pregação, tanto você ouvir, como você mesmo pregar a palavra, que quando pregamos também tem. A oração, não preciso nem falar, meu amado irmão. O jejum, também já falamos. A adoração, que não falamos. Quando você está adorando. Pastor, quer adorar? É apenas levantar as mãos, cantar um hino? Adorar não é só cantar, tocar, levantar as mãos. Adorar é você ter uma atitude para diante de Deus. Adorar é a sua vida, as pessoas, se você falar uma palavra, as pessoas possam ver Cristo em você, como Paulo disse, não sou, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Você já está adorando ao Senhor. Aprende tudo do Espírito Santo. Nós somos pentecostais e cremos no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais. Pastor, não sou batizado ainda. Então busque. Recebeu o batismo com o Espírito Santo? Busque em Deus os dons espirituais. Pastor, e para que eu vou receber o batismo do Espírito Santo? Vai te impulsionar a evangelização, a missões, a pregar a palavra. E os dons, pastor, são auxiliares nisto. E para que recebe o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais que eu recebo e sendo utilizado para a glória de Deus? O nome que tem que ser glorificado é o dele. Jamais para eu chegar na rede social e falar, eu sou batizado com o Espírito Santo, tenho tantos dons, Deus me usa assim, Deus me usa assado. Não, meu irmão. É o nome dele que tem que ser glorificado, exaltado e engrandecido. E ele fala comunhão meu Senhor, porque em Atos 2,42, que eles permaneciam na comunhão. Alguns discutem se a comunhão está junto ou a ceia do Senhor, mas vamos colocar como ele colocou aqui. É necessário para o crente congregar. Porque aqui, quando ele fala comunhão à mesa do Senhor, ele está falando de congregar. Porque a igreja é a assembleia, que eles foram tirados para fora, é um grupo de pessoas. O negócio desigrejado que apareceu agora no século XXI, esquece isso. Isso não é bíblico, não tem nenhuma base. Congregar, estar junto. E aí, quando você está junto, você participa da ceia do Senhor na igreja metodista pentecostal, é uma vez por mês. Primeiro domingo na sede, segundo na congregação Santa Marta, terceiro na congregação Nova Campina, e às vezes a gente tem que mudar a data por algum motivo. Mas ali a gente está reunido e participa do corpo de São Cristo, lembrando da morte do Senhor até que ele venha. Tudo isso faz parte, porque nós estamos chegando ao Senhor. E aí podemos receber, como ele disse, misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver a nossa vida espiritual. Que maravilhoso. Pastor, esse estudo, isso que o senhor falou, fecha o entendimento da graça? Não, meu amado irmão. De forma nenhuma. É tão amplo que ele poderia dar um trimestre inteiro sobre a graça e a gente ainda teria que aprender mais. Em toda a nossa vida espiritual, em toda a nossa caminhada. Mas vamos aqui à conclusão. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça. Então, veja, exclusivamente. Não há outro meio de salvação a não ser a graça. Abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Por que abriu o caminho? Porque se o gentio tem que fazer coisa do judaísmo, provavelmente muitos deles não iriam. Então, pregando essa palavra, só dando aquelas situações que eles não poderiam fazer, que vale para a igreja ainda do século XXI. Prostituição, carne sufocada, carne com sangue, tudo aquilo que foi colocado lá, idolatria, não poderiam fazer, ok? Mas não precisariam virar judeus e então se converterem ao cristianismo, não. O evangelho da graça ficou universal. Desse modo, não ficou, se concretizou, ela já era desde o Antigo Testamento, mas aí a igreja entendeu que assim era.
Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Pastor, ainda hoje há desafios doutrinários? Sim, principalmente no século XXI, meu amado irmão. Eu não vou ficar aqui falando. Mas tem gente hoje que não crê mais. Tem os que não creem no batismo com a Espírito Santo, são sensacionistas, precisam entender que não cessou, não há um texto bíblico que tem. Tem irmãos em Cristo que diz que não precisa mais jejuar, outros dizem que não precisa mais ler a Bíblia, outros dizem que não precisa mais orar, outros dizem que não precisa tomar mais ceia. Tudo que a Bíblia diz, né? Que esse livro diz, aqui, ó, esse livro aqui, Bíblia Sagrada, diz que tem que fazer, estão negando. E aí, meu irmão, é complicado. Pastor, vai haver divergência doutrinária entre uma denominação e outra? Sim, existe. Mas não é isso que eu estou dizendo para o irmão. Há pontos fundamentais da fé que unem as igrejas. A salvação é pela graça, esse é um dos principais. Se você ver um grupo dizendo que a salvação é por não tomar sangue, ou se você não dá sangue, você vai ser salvo. Esse grupo não é. É legitimamente alguém que crê na graça. Tem que guardar um dia da semana. Não é. E vai por diante. Cuidado. Então, nós estamos unidos para anunciar o Evangelho, falar de Jesus, como nós vamos ver aqui a igreja primitiva fazendo durante esse estudo desse trimestre. Deus abençoe a todos. Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição 4. O Espírito nos guia para além das fronteiras. Vamos continuar estudando esse caminhar da igreja primitiva. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.